Boa tarde, queria agradecer desde já o convite. Vou falar de vocês e vou tentar, durante este bocadinho, falar o que é a liderança e a tecnologia. Como é que a tecnologia hoje impõe desafios à liderança para o qual a liderança não está preparada, nomeadamente no eixo da comunicação. Desculpa. Portanto, sabemos, e aqui eu vou começar ao contrário, vou começar pelas conclusões. Eu gosto de ser diferente. Sabemos que a tecnologia assambarca todas as áreas da organização. Influencia a estratégia, a nossa criatividade, a maneira como nos relacionamos, a maneira como comunicamos e, acima de tudo, no global, como a organização funciona hoje em dia. Pensem nisto, por exemplo, quando estão com um professor. Podem estudar diretamente com ele, podem estudar via e-learning com ele, podem ter uma reunião Skype com eles. Diferentes opções. Imaginemos agora este cenário. Sim, está ali um símbolo do Facebook, ligeiramente diferente. É o Facebook do Havaí. Calabanga. É para imaginem o seguinte. Imaginem que um de vocês pede ajuda ao professor. Vamos direcionar isto para a educação. Pede ajuda ao professor e o professor diz: lamentavelmente não vos posso ajudar neste assunto. Passado 2 dias, coloca no seu Facebook pessoal, ou o vosso líder coloca no Facebook pessoal dele, que está de férias no Havaí. Como é que vocês acham que todos iriam reagir? Quem estaria, ou quem acha que iria compreender esta utilização do Facebook? Quem é que iria concordar com essa posição? Vamos ver porquê. O que acontece normalmente nestes casos não é tão grave. Mas imaginem que no contexto de uma organização, o líder 2 dias antes tinha dito que não atribuía os prémios de produtividade. Porque as condições não permitiam. Passado 2 dias, está no Havaí, na sua bela vida pacata e pessoal, que tem direito. A questão é como é que os colaboradores reagem. Os líderes têm que entender que as tecnologias da informação e da comunicação transfiguram por completo este processo de comunicação. Outro exemplo, uma reunião via Hangout. Hoje em dia, toda a gente diz que temos de estar disponíveis. Os líderes têm que estar disponíveis. Podemos fazer reuniões via Skype, via Hangout. Neste tipo de reuniões, podemos ter pessoas de diferentes nacionalidades. Hoje lidamos diariamente e fisicamente com pessoas de diferentes nacionalidades. A diferença é como é que um líder motiva se estas equipas forem apenas virtuais, não tiverem contacto físico. A forma de comunicar é a mesma? Como é que interagimos e relacionamos? Como é que geramos a tal empatia que se falou há pouco, ou o aperto de mão? A forma de comunicar é diferente. Também não vimos todos os gestos que fazemos. Ou se escrevemos o discurso, a forma como ele é interpretado, por cada um de nós é completamente disparo. Bem, neste sentido, podemos dizer efetivamente que a tecnologia, apesar de mudar o contexto, também é uma resposta a esse contexto. E esta mudança bidirecional, obviamente que a liderança deve acompanhá-la. A questão é, independentemente do tipo de liderança, vou provar-vos que os líderes não estão preparados. Se não pensemos, temos visto até agora que um líder deve inspirar pessoas. Essa parte tem a ver com o relacionamento humano, aquilo que nos define. Também deve ser inspirador e, ao mesmo tempo, ajudar. Tem que perceber as suas motivações individuais e as motivações individuais de todos vós. Para quê? Para poder potenciar o coletivo. Aquilo que na prática hoje, na literatura, se define como o eixo da inteligência emocional. Mas um líder não continua a deixar de fazer aquilo que fazia anteriormente, que é focar as suas decisões, as suas opções estratégicas. Para quê? Para que todos entendamos que há um resultado a atingir, há um objetivo a atingir. A chamada gestão de operações, o dia-a-dia da organização. Bem, pensemos agora, por exemplo, se formos um líder transformacional. Há vários tipos de liderança. Não vou trazê-las todas aqui. Seria todo impossível. Vamos, por exemplo, pegar no exemplo de José Mourinho, que, segundo
Os estudiosos desta área consideram um líder transformacional. Um líder transformacional é alguém que é muito bom nos 3 eixos. O líder transformacional, segundo a literatura, é um visionário típico. Antecipa aquilo que temos falado. A capacidade de pensar, de sentir as decisões antes delas acontecerem. É uma pessoa também com uma capacidade de adaptação fora do comum. Vimos isso quando José Mourinho, por exemplo, se for preciso num jogo em que a estratégia dele inicial esteja a correr mal, se for preciso faz uma substituição aos 20 minutos de jogo. Isso é uma adaptação. Falou-se agora de adaptação. Está aí a capacidade de se adaptar. Este tipo de líderes também é muito bom na comunicação. É capaz de gerar e perceber qual é a diferença entre comunicação externa, formal e informal, mas ainda assim não está preparado para estas partes de comunicação por redes sociais, como por exemplo. Imaginem o seguinte, imaginem que, se mesmo sendo José Mourinho este líder e comunicando as suas decisões sempre antecipadamente, se tivesse tal decisão e fosse em período de jogos, os jogadores não iriam entender. A liderança tem que perceber que este tipo de tecnologia gera desafios que não estão preparados. Imaginem, por exemplo, este senhor, que toda a gente conhece, penso eu, o senhor da Virgin, portanto, é caracterizado como um líder emocional. Emocional porquê? Porque é um líder generoso, que tem a intenção de ajudar os outros. Aliás, numa das recentes entrevistas que ele deu, desenvolveram um programa extremamente interessante que é, por exemplo, todas as pessoas, ou todos os colaboradores, neste momento em 2 áreas, nos Estados Unidos e no Reino Unido, podem fazer férias cada vez que querem. A única regra que há, individualizada, é que esses colaboradores têm que perceber que o seu ato, a sua decisão, não vai interferir com o resultado coletivo, ou se estiverem envolvidos naquele projeto. Ainda assim, imaginem que, nessa situação, este líder comunica via Twitter com todos os seus colaboradores. Hoje em dia, há líderes que comunicam via Twitter. O que acontece é que 160 caracteres pode não representar aquilo que ele quer comunicar. Abreviaturas e a forma de comunicar é completamente diferente. Temos ainda a liderança carismática. Temos aqui uma pessoa que foi extremamente carismática. Aliás, durante um período não foi. Durante o período da Segunda Guerra Mundial foi um líder plenamente carismático e que, após a Segunda Guerra Mundial, deixou de ser. A liderança carismática tem na sua essência um resultado. Ao fim de algum tempo, o seu discurso, apesar de ser assente no carisma e no seu comportamento, deixa de fazer sentido às pessoas. Esta comunicação efetiva em redes sociais ou utilizando estas novas tecnologias é extremamente complexa de fazer. Porquê? Porque assenta no princípio de uma ligação física, uma ligação de uma interação diária com as pessoas. Comunicando com uma equipa virtual que nunca vimos, ou vimos uma vez por ano, em termos físicos, é muito diferente de ter uma comunicação diária. Assim, podemos definir então se liderança e gestão é o mesmo. E não é. Temos visto hoje que não é. Nas minhas aulas também costumo dizer que um gestor é apenas alguém que se limita a operacionalizar. O líder é aquele que não tem necessidade de comandar, nem se contenta em apontar o caminho, de acordo com Henry Miller. Contudo, nestas áreas da tecnologia, os líderes efetivamente ainda não estão preparados para apontar caminho. Lembrem-se, estas tecnologias, ao mesmo tempo que retransfiguraram a comunicação e a interação entre as pessoas, também reconfiguraram a forma como as organizações estão estruturadas. Isto é, há 20 anos atrás, um líder era líder por ser visionário e pelo conhecimento que tinha da questão e de todas as tecnologias envolventes. Hoje em dia, quem está na base, por norma, tem mais conhecimento do que o líder, em áreas tecnológicas. Isto gera um desafio ao líder de saber ouvir, de saber entender, de saber antecipar, mas saber comunicar de forma diferente. Além disso, o líder hoje, ou qualquer um de nós, é visto como primeira metáfora, no sentido organizacional.
É um neurónio no meio do cérebro da organização. Todos os dias partilhamos conhecimento. E essa partilha ativa do conhecimento tem que ser generosa. Um líder tem que saber promover essa partilha e essa generosidade. A começar pelo conhecimento. Temos falado aqui de adaptação, falou-se de criatividade, mas se não houver essa partilha, não há criatividade. Criatividade também deriva da partilha e deriva da forma como comunicamos. Se há comunicação errada, a partilha não existe. Mudou-se a característica política das organizações. Hoje em dia, cada um de nós é líder e influenciador no seu leque e na sua rede de contactos dentro da organização. Quando estamos em equipas virtuais em que não lidamos com as pessoas, o líder é apenas quem gera a equipa. Muitas vezes há líderes informais dessas equipas, que comunicam duas vezes. O organismo. Capacidade de adaptação. Estas tecnologias impõem uma capacidade de adaptação brutal, não só às equipas, mas aos próprios líderes em si. A questão aqui é, será que efetivamente os líderes estão prontos para saltar do aquário e pensar fora da caixa e perceber até que ponto as suas ações repercutidas por estas tecnologias têm influência na comunicação? A questão que eu vos digo é que ainda não. Mas para lá caminhamos. É tudo. Obrigado.